Olá você, Shalom, Baruch Haba. Bem-vindo ao programa de Israel. Nós hoje estamos de volta para dar sequência à série sobre os reis de Israel. No programa passado, nós falamos sobre os reis de Judá. E no programa de hoje vamos concluir esse assunto e entrar no assunto os reis de Israel. Você sabe que Judá teve 22 reis e Israel 19 reis. No total de 41 reis, nós podemos somar em todo Israel durante o reino dos homens sobre o povo de Israel. Na verdade, para você ter uma ideia, os reis de Israel, os 22 reis, eles reinaram em Israel por 508 anos. 508 anos. E nós hoje vamos ensaiar esse assunto e vamos entrar num assunto falando sobre o rei de Israel. Judá, 22 reis, Israel, 19 reis. Então você não pode perder o programa, não saia daí porque vamos voltar dentro de instantes com esse assunto que com certeza vai servir para você ter no final dessa série a ideia. Qual foi o propósito do Eterno em permitir reis em Israel? Dentro de instantes voltamos, não saia daí. Olá, Shalom, Shalom Adonai. Como disse, hoje vamos dar sequência ao programa Voz de Israel. Hoje o programa é o 241 da série A Voz de Israel. Você que tem nos acompanhado está vendo que estamos falando sobre os reis de Israel. No programa passado nós falamos sobre os reis de Judá, 22 reis, mostramos os principais reis de Israel e hoje informo você que esses reis reinaram em Israel durante 508 anos. 508 anos. E para encerrar esse assunto, eu vou mostrar a você, vou informar você falei os três melhores, vou agora falar dos três piores reis que Judá teve. Rei de Judá. Estou falando do rei de Judá. Então, os piores reis que houveram em Jerusalém, em Judá. Sem dúvida nenhuma, esses são os três piores reis de Israel. O rei Manassés, que foi o rei que mais reinou em Israel. Reinou durante 55 anos em Israel. Depois tivemos antes dele o rei Acás. Esse foi terrível também. Esse rei, além de ser idólatra, como ele idólatra o Manassés, sacrificando filhos a Moloque, aos deuses pagãos, um idólatra de marca maior, que o Eterno abomina idólatra. Abomina idólatra. Esses homens foram idólatras. E outro rei terrível de Israel, dos três piores reis de Israel, foi o rei Zedequias. E ele fez pior do que poderia ter feito os outros seus antepassados. Acabando se virando contra Nabucodonosor, e Nabucodonosor o capturou, furou seus olhos. Antes de furar seus olhos, matou todos os seus filhos diante dele. Uma morte dos seus filhos e morreu na prisão. Morreu como cativo da Babilônia. O que isso quer nos mostrar? Essa história nos mostra de antemão que o Eterno não aceita, não tolera por muito tempo o idólatra, o covarde. Essas pessoas que são idólatras geralmente são covardes. Elas se vendem por aquilo que é mais fácil, o que está à sua frente, que pode lhe beneficiar, elas se vendem. E quando vê que não tem saída, de qualquer forma procura se entregar tudo que tem para não morrer. Porque covarde é assim, o covarde ele faz de tudo para não morrer. Porque pessoas que não temem ao Senhor, que não respeitam o Eterno, elas temem a morte. A Bíblia diz que o Eterno não nos deu espírito de medo. Espírito de medo é coisa de que tem Satanás no seu coração, na sua alma, aquele que conduz o seu corpo.
é o espírito de Satã, que é covarde, medroso. Os espíritos malignos são assim. Pode tomar posse disso. Quem teme ao Senhor, respeita o Senhor, considera a sua palavra, não teme a morte, não teme nada. É óbvio que eu não estou falando que você não se assuste, que você não tenha receio de alguma coisa, para se precaver. Eu não estou falando disso. Se assustar é algo fisiológico. Todo animal mamífero, todos os animais, de um modo geral, mamífero, até os não mamíferos, se você observar, eles têm medo. Medo do que ele se assusta, na verdade. Se assusta, na verdade. O ser humano é dotado disso como uma medida de prevenção, de se cuidar. É aquela história, vigiai e orai. É assim que a Bíblia fala, não é orai e vigiai, não, é vigiai e orai. Guarde-se do mal. É essa a mensagem. Então veja que esses 3 reis de Israel, no caso de Judá, foram sem dúvida os piores reis que reinaram em Israel. Você pode ler essa história vendo 1 Reis, a partir do verso do capítulo 14 até o capítulo 16, e também você vai ler em 1 e 2 Crônicas a história do rei de Israel, de Judá. Você pode complementar esse estudo verificando se o que aqui falamos está de acordo com a verdade, com o que está escrito no Taná, nessa história dos reis de Israel, que, como eu disse, tem um propósito do Eterno para nos ensinar, nos instruir como devemos proceder para que tenhamos uma vida plena, em abundância, porque é isso que o Eterno quer de nós. Ainda que nessa carne, o Eterno nos quer com vida plena e abundante, não de sofrimento, de dor, como vive a maioria das pessoas. E hoje vamos entrar agora no assunto os reis de Israel. Israel, como disse, teve 19 reis. 19 reis. 3 a menos do que houve em Judá. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Jeroboão, quando aí começou a divisão do reino em Israel, como Israel era um Israel único. Agora temos Israel em Samaria, no norte, e temos na região sul o reino de Judá. 2 reinos. 10 tribos em Samaria, 2 tribos em Jerusalém, em Judá. Jeroboão foi o primeiro rei. O segundo rei, nós sabemos, já falamos no programa passado, nós iniciamos essa história, acho que o anterior ao passado, o rei, filho de Jeroboão, que foi Nadab e foi morto por Baasa. Baasa também acabou sendo morto do mesmo modo que matou a família de Jeroboão, porque é aquela história que eu falei. Aquele que com ferro fere, por ele será feito. Do que planta, você colhe. E Deus não deixa impune. Deus tem usado, o Eterno tem usado as pessoas para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele usa quem quer, quando quer, porque quer e onde quer usar. Onde quer usar. Ele faz isso. Porque Ele tem poder para isso. Do mesmo modo que Ele levanta demônios para ajudar, Ele levanta demônios para lhe matar. Se você andar contrário à sua palavra. Você insistir com a sua dura serviço em andar contra a vontade do Eterno, contra a sua palavra, contra a sua lei, contra a sua Torá. Você mais cedo ou mais tarde vai ver na sua vida a desgraça. Ou seja, diretamente com você ou com alguém que você preza muito. Porque é assim que acontece. Você planta, você colhe. Não é que o Eterno está jogando em você. Você está plantando e você vai colher o que você plantou. Deus não é homem para ter sentimentos, emoções. Como muita gente acredita que ele chora, que ele fica triste. Que conversa é essa? Deus é Espírito, o Eterno é Espírito. É o Espírito que quer justiça. E a justiça do Eterno, como disse, é amor. O amor é a prova fundamental, indiscutível da justiça. O justo ama, o injusto não ama. Já falamos disso e você já está, acho que, muito cheio de saber disso. Na verdade é isso. Então, veja aí. Agora vamos falar dos reis de Israel e, do mesmo modo que eu falei dos 3 principais reis de Judá, vou falar a você hoje
dos 3 principais reis de Israel. E eu quero começar lendo o que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 16, verso 21 a 25. Acompanhe comigo essa leitura aí no teu vídeo. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazer o rei. E a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 11 anos, 6 deles em Tisa. Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. E pecou mais do que todos que reinaram antes dele. E você vai ver nessa sequência do rei de Israel que quase 100% desses reis, quem sucedeu o outro, reinou pior do que o seu anterior. Para confirmar aquela história. Aí há uma descendência de filhos, pai e filho, confirmando a ideia popular, o adágio popular de que filho de gato é gatinho, de peixe é peixinho e por aí vai. Essas pessoas replicaram o que os seus pais fizeram. E é normal, é costume, as famílias degeneradas, famílias que não têm chefe, onde mulheres mandam, onde as crianças mandam, onde há o domínio do mundo, dessa coisa secular, a tendência é repetir o que aprendeu em casa. Como minha mãe dizia, o costume de casa vai à praça. E no exército aprendi, eu já falei, não sei em que programa, que a tropa é o espelho do guia. Quer dizer, um quartel, uma unidade militar, os seus representantes, os seus figurantes, as pessoas que compõem aquela unidade, elas refletem o caráter do seu comandante. Se o comandante é um relapso, uma pessoa que não tem domínio, assim será a sua tropa. Assim é a sua casa, a casa onde você mora, onde você não tem pai nem mãe que lhe eduque. Você não tem ninguém para lhe guiar conforme o que é moral e cívico. No mínimo isso, você não tem. Então, você vai ser essa história. Ninguém pode tirar do lixo, entendeu? Algo para não ser lixo, porque se está no lixo, é lixo. Você pode ser transformado se você se arrepender, fazer uma chuval, que isso é possível ao homem, mas são raras exceções, sabemos disso. Porque o Eterno faz, tira do monturo e leva você quando você se refaz, se você revê os seus conceitos. Porque é facultado ao homem. A Bíblia diz que isso é facultado ao homem, o arrependimento. Não o Eterno, porque o Eterno nunca se arrependeu, não tem de que se arrepender, nem para mentir, como está lá em Números 19:8. Né? Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É isso que a Bíblia está dizendo. Você tem que pensar nisso. Então veja aí que Onri está sendo um rei pior do que os seus antepassados. Idólatra também, um rei egoísta, amante de si mesmo. Esse é o primeiro rei de Israel, que vai gerar, talvez, o mais famoso rei de Israel, que foi o rei Acabe. Rei Acabe. E essa história você vê aí no seu vídeo, vou ler com você no mesmo capítulo 16, verso 29 ao verso 33. Acompanha a leitura no teu vídeo. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. E não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, mais
do que todos os reis de Israel antes dele. Acabe provocou a ira do Eterno mais do que a ira que o Eterno teve sobre os demais deuses, dos demais reis que houveram antes dele. Veja aqui, de gente, confirmando a história de filho de peixe a peixinho. O cara simplesmente, você vai ver a história, é uma história que nós vamos entender mais desse assunto. Esse homem simplesmente se mostrou um rei que parecia ser um cara correto, mas como todos enganadores são assim, era um paspalho, um homem que foi dominado por uma mulher que o enfeitiçou, uma feiticeira, pode-se dizer, chamada Jezabel, filha do rei de Sidom, fenício, e passou a adorar ao seu Deus, uma coisa que eu creio, imagino que você já deve estar pensando nisso, que o fogo dessa história, o que Deus abomina mesmo é você ser idólatra. Idólatra é adultério. Adultério merece morte. Por isso que esses reis que adulteraram e foram idólatras, pagaram com uma vida e sofrimento grande, porque é assim que tem acontecido. E você que pensa diferente, abra do olho, porque a vingança do Eterno, quer dizer, a cobrança do Eterno virá e um dia você vai estar de frente com ela. E não adianta você dar uma de João sem braço, um picareta, ser um descarado, cínico e perguntar o que é que eu fiz. E a sua filha também perguntar o que é que você fez. Porque Deus conhece, o Eterno conhece o meu e o seu coração. Cuidado com o que você está plantando, porque um dia você vai colher. Veja que aí Acabe, esse rei, ficou famoso, tem muita história sobre Acabe. Acabe, ele viveu no tempo do profeta Elias. Elias veio a Acabe e resolveu desafiar o povo que seguia Acabe. Acabe tinha 450 profetas de Baal e 400 de Aserá trazidos da adoração pagã da terra dos Sidônios através dessa mulher chamada Jezabel. E Elias, amando um profeta do Eterno, chamou Acabe e resolveu acabar com essa história. Ou as pessoas criam de verdade em Yahvé, o Deus de Israel, ou elas iam crer no Deus Baal, o Deus deles. E Acabe aceitou e mandou os 450 profetas dele lá para ter esse embate com Elias. E Elias chamou o povo e perguntou ao povo, está lá nesse livro, 1 Reis capítulo 18, olha, vocês têm que parar de cochear. Vocês querem o quê? Vocês confiam no Eterno, o Deus dos seus antepassados, ou confiam em Baal? Hoje vamos ter a prova disso, quem realmente é Deus. E você sabe essa história, que no final, toda aquela encenação dos profetas de Baal, e Baal estava sem responder, nem ouvir, porque Baal não existe. Não existe outro Deus, deve ser o Deus de Israel. E a morte desse profeta aconteceu, e quando Jezabel, essa desgraça que entrou na vida de Acabe, porque essa mulher foi uma desgraça na vida dele. Essa mulher, o cara já não prestava, e encontrou essa mulher que tinha o espírito dele, porque isso é uma coisa interessante, presta atenção uma coisa, os semelhantes se atraem. Interessante, é a classe de espírito que está nas pessoas. Vagabundos geralmente se assemelham, se associam a vagabundos, como prostitutos a prostitutas e a prostitutos, médicos a médicos, enfermeiras a enfermeiros. As classes, elas buscam se unir nas suas tribos. Elas chamam as tribos. Essa mulher certamente tem o mesmo espírito demoníaco que estava em Onre, que passou para Acabe, e aí vai. Essa mulher convenceu Acabe, inclusive até a matar um homem. Ela matou um homem por causa de Acabe, que era um rei paspalho, porque na verdade o cara era rei, tinha uma vinha, vizinho ao palácio dele, ele foi pedir o cara para comprar o terreno, a vinha, o cara não vendeu, estava na bote, e ele foi contar isso para Jezabel disse, não, vou dar um jeito, fique tranquilo. E acusou o rapaz de blasfemar contra o Deus dele lá, e o homem foi apedrejado até a morte. Ela, uma assassina, que levou a culpa, não caiu sobre ela, caiu sobre Acabe, porque Acabe, como um homem, pelo menos um cara que tem uma genitália masculina, que deveria ser um homem, deveria ser autoridade na casa, e ele não foi.
a culpa não foi atribuída a ela diretamente, mas a Acabe, que era o senhor dela, porque o homem, na verdade, gosta das mulheres ou não, o homem é senhor das mulheres, nas suas casas. Gosta ou não, mas essa é a verdade, a mulher não foi feita, o homem não foi feito no caso da mulher, mas a mulher é o caso do homem, isso é verdade. A Bíblia fala que o homem é a razão da existência da vida na terra. Inclusive, é o único ser que pode dar a vida, que é o homem. O homem tem a semente. Sem a semente para plantar no terreno que é a mulher, não vai ter vida humana na terra. Isso é óbvio, ululante. Mas hoje estamos vendo que as mulheres querem ser iguais e essa Jezabel não pode ser diferente. Então hoje o mundo está cheio de Jezabéis que mandam nas suas casas, nos seus maridos, em repartições, em todo canto. Mulheres Jezabéis fazendo acontecer a palavra do Eterno através da boca de Shaul Racharia, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Mulheres que aprendem tudo, tudo, mas jamais poderão chegar ao conhecimento da verdade. São mulheres que são chamadas de mulherzinhas, carregadas de pecados e paixões infames. É só ler a palavra e você vai ver que está escrito lá. Não sou eu, que você pode considerar um machista, um chauvinista. Não, isso é a palavra. Eu estou falando da palavra, para você que diz que crê nessa palavra. Então Jezabel está viva até hoje. As igrejas estão cheias de Jezabéis hoje, nos púlpitos das igrejas. Bispas, veja como é nome triste, bispas, arcanjo, não sei aí, não vi, já falei, não sei. Mas é uma sorte de gente tenebrosa, pessoas que são realmente aliciadoras e chefes dessas cavernas de bandidos, como Jeremias, lá capítulo 7, fala sobre isso aí. Vá ler a palavra. Isso não são palavras minhas. A palavra está no Eterno. Covil de ladrões, também traduzido no hebraico como caverna de bandidos. Que é isso que nós estamos vendo por aí. E eu quero ler com você o que Jezabel tentou fazer com o profeta Elias. Vamos ler o capítulo 19, 1 Reis, dos verso 1 e o verso 2. Acompanhe a leitura aí no teu vídeo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. O paspalho do Acabe foi contar para ela o que aconteceu lá no Monte Carmelo. Esse homem não tomava posição, porque esse cara, quando chegou diante de Nabote, porque ele disse, olha, eu sou o rei aqui, cara. Você vai sair dele, eu vou lhe pagar, porque inclusive ele propôs pagar a Nabote muito mais que valia aquele terreno e dá para ele um terreno melhor que aquele. E ele não aceitou, porque o cara foi intransigente. Mas isso também está mostrando que a justiça, quem faz é eterno. Essa mulher se colocou no lugar do Eterno e mandou acusar o cara para matá-lo, para que enganasse ainda mais esse paspalho do Acabe, que deu para ele o terreno que ele queria, quando o homem morreu. Veja que aí ela agora está agindo como homem também. E a Bíblia diz que Elias fugiu com medo. Não, Elias não fugiu com medo. O profeta não tem medo. Elias foi retirado dali como precaução, por previsão, por guarda do Eterno. Colocou no coração dele sair dali. Porque o Eterno trabalha assim. Às vezes afasta você de um lugar para evitar coisas piores. Porque quando ele quer fazer, ele faz. Então, aí Elias saiu da presença de Jezabel e nós vamos ver o que vai acontecer com Jezabel e com Acabe. Acabe, com certeza, acabou e acabou mal. Pela sua covardia, pela sua idolatria, pela sua falta de pujança, pela sua falta de firmeza como homem, como um rei e como homem. Ele nem foi rei, nem foi homem. Ele foi um paspalho, na verdade. Um homem usado, um chamado testa de ferro. Na verdade é isso, um aproveitador. Porque há muitas pessoas assim, há pessoas que estão nas chefias de muitos setores de governo, que estão lá por indicação, não tem a menor qualificação, não tem nenhum chamado para aquilo, como estão aí nas igrejas aí, essas igrejas que são cavernas, esse tipo de gente enganando as pessoas. Aí era a história do Acabe também, com essa mulher Jezabel, e hoje é muito comum você ver as igrejas, essas cavernas aí, chefiadas por um casal de bandidos, né? Tem casais de bandidos, estão muito aí hoje, tem várias igrejas, várias cavernas, dizendo, chefiadas por um casal. E vai olhar quem dá as ordens nessa caverna. E quero iniciar essa história de Acabe, lendo com você a história da sua morte e a morte de Jezabel.
Vamos ler a história da morte de Acabe, no capítulo, que está no capítulo 22 do 2 Reis, dos versos 31 a 36, e gostaria que você acompanhasse a leitura aí no seu vídeo. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carro de guerra: não lute contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Veja que coisa interessante. Essa história que você vai ler anteriormente aí, nesse primeiro capítulo, no início desse capítulo, você vai ver que o profeta Micaías, ele foi chamado depois por Acabe, porque se uniu com Josafá para atacar o rei da Síria. E o Acabe disse: não, mandou prender ele, mandou prender o profeta, e disse: olha, tá, ele só põe algo quando eu voltar. Aí ele disse: se você voltar, Acabe, eu não sou profeta de Israel. Mas qual era a ordem? Matar Acabe. Quem mandou matar Acabe? Foi o rei da Síria? Não foi o Eterno, que ele merece morrer. Todo traidor, todo idólatra, todo adulto merece a morte. E Acabe aí acabou levando essa flechada, e se cumpriu a profecia que o Eterno tinha proferido sobre ele, e os cachorros, os cães iam lamber o sangue dele. Quando for lavar a carruagem dele, o sangue dos cachorros estavam lambendo o sangue dele. E vamos falar depois dela, dessa morte, no rei, terceiro rei importante de Israel, que foi o rei Jeú. Mas vamos ver a morte de Jezabel. Vamos ler essa história. Segunda Reis, melhor dizendo, Segunda Reis 9, capítulo 9, verso 30 a 34. Acompanhe a leitura aí no seu vídeo. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, Zinri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está no meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na. Afinal, era filho do rei. Mas, quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando foram sepultá-la, só acharam os pés e as mãos dele, o crânio, porque foi comida pelos cães, como o Eterno disse através do profeta Elias, que assim haveria de acontecer com Jezabel. E sem dúvida nenhuma, é o fim de muitas Jezabéis. Quantas Jezabéis hoje estão sendo comidas pelos cães? Os cães têm várias conotações. Uma delas é o câncer. Quantas delas? A quimioterapia, as doenças consumindo mulheres. Vá no local do câncer e veja quantas estão vivendo dessa forma pelo mundo afora. E acredita que isso aqui merece isso? Ninguém merece? Claro que merece. Nós vou dizer outra vez, goste que gostar. Eu não recebo e você não recebe o que não merecemos. Nós recebemos o que merecemos. O que eu recebi de ruim na minha vida, eu plantei. E o que eu vou receber, se puder receber, eu mereço isso. Tanto de bom e de ruim, você também. E encerrando o programa de hoje, eu quero ler a história do rei Jeú. Vamos ler esse mesmo capítulo, 2 Reis, capítulo 9, vamos ver o verso 1 e até o verso 1, do verso 1 ao verso 6. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e varra a vasilhada. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nissi. Dirija-se a ele, leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pega o frasco, derrama o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel.
Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi ramosneado. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta, derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Veja você que quem está ungindo Jeú como rei não é homem nenhum, não. O profeta Eliseu mandou um dos seus profetas para avisar e ungir Jeú, que nem da linhagem real era rei sobre Israel. Eu estou ungindo você como rei sobre Israel. E nós vamos ver essa história no próximo programa, encerrando essa série, mostrando a você qual o propósito final do Eterno, ou quais os propósitos finais do Eterno com essa história do rei de Israel. Esse é o programa de hoje, espero rever no próximo programa. E aí, pessoal? E aí, você que assistiu o programa, espero que tenha entendido o que falamos a você sobre esses reis nesse programa de hoje, e esperamos você no próximo programa, quando iremos concluir essa série mostrando, na verdade, qual foi o propósito do Eterno, quais foram os propósitos do Eterno, quais os ensinamentos que o Eterno quer nos mostrar com essa história dos reis de Israel, que para muita gente pode parecer invenção, ficção, história da carochinha, não existiu. Não tem problema. Se você pensa assim, é um direito seu. Agora, o que o texto quer nos mostrar tem um propósito, e isso você vai saber no próximo programa se estiver conosco. Quero agradecer ao Eterno por nos ter permitido concluir mais um programa, levando essa palavra para você que tem ouvido e ouvir, pode ver, para enxergar o que ele quer nos mostrar. Então vamos agradecer ao Eterno. Adonai, eu disse Radam, Elion, El Shaddai, Adino Malaquei, Nadim Shibachamai, Baregu, Leolam, Vaeb. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador, nosso Pai Celestial, bendito seja o Senhor para todo sempre. Nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos de todo o coração, com toda a kavaná, a tua misericórdia, o teu amor sobretudo, pelos aqueles que te buscam, ainda que nessa carne carregada de pecados, encontramos a solução para ser purificado e estar diante de ti, para saber do Senhor o que o Senhor deve nos mostrar, como o Senhor mesmo inspirou o salmista no Salmo 25. Revelas aquilo que é teu segredo àqueles que te temem, que te amam de verdade e andam pela tua palavra. Nós te louvamos por isso, te agradecemos. Esperamos que o Senhor nos permita estar de volta nessa série, encerrando essa série, e continuemos a levar a tua palavra às pessoas que podem ouvir porque têm ouvido e ouvir, e enxergar o que estão mostrando porque têm olhos de enxergar e ver. Desde já, Toda Rabá, Adonai, Haelion, El Shaddai, Baruch Adonai, Baruch Hashem. Dizemos também, Baruch Shem Kevod, Mahutot, Leolam, Vaed. Bendito seja o teu nome e o teu reino para todo sempre, porque certamente o teu reino é para todo sempre. Esperamos contar com isso, estar com o Senhor na eternidade, no mundo perfeito que o Senhor criou antes que tudo existisse, e conhecemos como Yolam Rabá. E entendemos que isso é uma extensão, é uma alusão ao Shabat. É uma alusão ao Shabat. Então, você que nos assistiu, como disse sempre, quero deixar o Toda Rabá, muito obrigado para você, a sua família. Também desejamos que vocês tenham uma Shavuot Tov, uma boa semana. E como sempre, a Shalom do Eterno, não posso deixar, pelo menos proferir para você, que você receba essa Shalom, porque recebendo essa Shalom, você vai ter saúde, você vai ter paz, que é a primeira coisa, né? Vai ter saúde, porque a paz dá saúde, vai com certeza ser próspero, ter prosperidade, ainda que não pareça que não, mas você é próspero porque você, tendo paz, você tem saúde. E quem tem saúde é próspero, de alguma forma, não tem como você não ser próspero. E seja perfeito, porque ele é perfeito, seja perfeito como ele é, assim sendo a sua imagem e semelhança. Leite para ótimo, até o próximo programa, e vai.